Fala aí, rapaziada, vamos estar resolvendo uma questão que caiu no Enem no ano de 2025, de física, e a questão nos diz que atirem ilustres esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construído durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. A gente tem o quadrinho aqui, que são duas menininhas indo numa geladeira dentro do iglu, né? Daí acho que os pais delas falando assim, ué, você comprou uma geladeira? Pra quê? É pras crianças, elas adoram brincar de casinhas. Ou seja, essas crianças elas foram dentro dessa geladeira pegar gelo pra fazer uma casinha, um iglu, dentro de um iglu. Então, o cara que ele tá mais despreparado, ele olha pra um negócio desse assim e fala, cara, isso tá muito esquisito, né? Tá meio contra-intuitivo. Tá dentro de um iglu, que é uma casa de gelo, né? Que nem o texto está falando aqui, ó, dentro do iglu, que é construído a partir de neve ou blocos de gelo. E eles precisam de uma geladeira para gelar gelo dentro do iglu. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Inclusive a questão vai falar assim: na tirinha a geladeira é necessária para fazer gelo, por quê? Então, olha só. Para começar essa explicação, essa justificação, eu quero já te estabelecer duas coisas. Primeira, e a segunda vai ser a consequência dessa primeira. O gelo, certo? A água em estado sólido é um excelente isolante térmico. Gelo é um excelente isolante térmico. E a segunda afirmação que eu quero te falar, que embora não seja necessariamente é, o, o conteúdo dessa questão, eu acho muito interessante que a gente expanda um pouco esse conteúdo, certo? Não ficar só, o gelo é um excelente isolante térmico, e é isso aí, né? Mas por que, que ele é um excelente isolante térmico? Você já se perguntou isso? Então vamos lá. Segunda afirmação que eu quero colocar aqui. A densidade. Eu vou escrever em letra de mão, né? Eu escrevi em letra de forma aqui, mas a segunda eu vou escrever em letra de mão. A densidade do gelo ou da água em estado sólido, a densidade do gelo, é menor, na verdade, desculpe, é menor que a densidade da água. Ok, vamos expandir isso que está acontecendo aqui. Eu vou primeiro explicar esse segundo e depois eu vou pro primeiro, tá? Então, olha só, a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Como assim? Olha só, a água ela é um fluido muito especial da natureza, tá? Por quê? Porque geralmente os outros fluidos, vamos pegar o exemplo do álcool, tá? Inclusive o álcool é muito interessante porque é Celsius e Fahrenheit. Se eu não me engano, eles utilizavam um tubinho de vidro com álcool dentro para fazer a escala termométrica deles, certo? Mas por quê? Porque eles pegavam esse tubo com álcool dentro, né? Colocava dentro, por exemplo, de uma bacia com água e esse álcool se comprimia, certo? E se estabelecia num ponto, porque quanto menor a temperatura, menor é o grau de agitação das partículas e, consequentemente, menor é o volume que esse líquido está ocupando dentro do espaço, certo? Então eu já quero postular outra coisa aí, né? Que a temperatura, opa, fiz um T feio demais aqui, temperatura como grau de agitação das partículas. E por que que isso nos é relevante? A água, como eu tinha dito antes, ele é um fluido muito especial porque a maior densidade que a água vai ocupar não é na menor temperatura que ela atinge, que é o grau zero, supostamente, né? Na verdade, ela vai atingir a máxima densidade quando tiver a 4 graus Celsius. Como assim? Eu não estou entendendo. Então, olha só. Imagine que você tem um copo de água, tá?
um copo d'água aqui. Você está diminuindo a temperatura desse sistema. Então, 6 graus Celsius, 5 graus Celsius, 4 graus Celsius, tá? Começou a baixar, começou a baixar. A densidade dela, ela vai, ela, consequentemente, que a gente estava discutindo aqui, que a, a temperatura com o grau de agitação das partículas, a tendência quando você vai abaixando a temperatura do sistema, ela parando de se agitar e ela se comprimindo, certo? Mas a água ela é muito especial porque, na verdade, é, é, as moléculas, as partículas, elas param de se agitar, só que elas não se comprimem. Na verdade, elas começam a se expandir. Olha só que interessante. Então, na verdade, quando a gente vai abaixando de 4 graus Celsius, 4 graus Celsius sendo o máximo da do volume, o mínimo de volume que a água é, ocupa ali, né? Quando a gente começa a baixar, vamos supor que a gente está baixando para 3, para 2, para 1, para 0, até que chegou a temperatura de solidificação da água, o volume começa a aumentar e, consequentemente, a densidade dessa água, que agora está se tornando gelo, começa a baixar, a densidade começa a baixar. Inclusive, isso justifica do porquê que quando a gente coloca gelo na água, ele boia. A densidade do gelo é menor. Inclusive, isso justifica, por exemplo, quando a gente vai lá para um bioma que é só gelo, a gente tem uma camada mais superior aqui, né, de gelo, e ali embaixo a gente tem a água, que inclusive tem uma fauna, né? Isso aqui é um peixe, tá? Nossa, eu fiz um peixe muito feio. Tem um peixinho aqui vivendo, né? Tem, sei lá, plantas aqui no fundo d'água, certo? Porque fica uma camada de gelo ali mais em cima. O gelo ele tem uma densidade menor, portanto ele fica ali por cima. E o peixe tem uma fauna ali vivendo embaixo da água que provavelmente está na menor temperatura possível, que é 4 graus Celsius. Tá? Tá. Mas por que isso acontece? A química, melhor do que a física, vai explicar isso, que a água, quando ela começa a congelar, ela tem uma configuração atômica, uma configuração intermolecular ali muito interessante, certo? Ela vai formar as famosas pontes de hidrogênio, certo? As famosas pontes de hidrogênio que vão fazer com que o volume seja maior, tá? Se você quiser se aprofundar mais nesse tema, você procure forças intermoleculares em que a água ela é um caso muito especial, tá? Que forma as pontes de hidrogênio e que por conta dessas pontes de hidrogênio que são ou de polo permanente, que são ligações muito fortes, ela se torna também um ótimo isolante térmico, tá? E, bom, já justifiquei que a densidade do gelo é menor que a densidade da água, justifiquei por que o gelo é um excelente isolante térmico, agora vamos resolver a questão. Eu até tangenciei muito o tema, eu até é, elaborei assim, mas eu gosto de dar esse conhecimento para ti, principalmente, claro, você pode não querer, sei lá, um curso mais concorrido que nem medicina, eu quero fazer medicina. Mas é muito interessante que você tenha esse entendimento, até porque, por exemplo, uma questão mais fácil dessa, você pega de mata de letra, né? Você já tem muito bem estabelecido isso na tua cabeça. Então vamos lá, vamos para as respostas. A temperatura. Ah, deixa eu falar um pouco do iglu, né? Rapidinho. Isso aqui é bem rapidinho. Então, justificando isso que o gelo é um excelente isolante térmico, aqui dentro só fazer um iglu rapidinho, tem duas pessoas dentro desse iglu, duas pessoas. Lá fora tá fazendo, sei lá, menos 20 graus Celsius, menos 30 graus Celsius. E aqui dentro desse iglu, como tem pessoas, e pessoas são fontes de calor, tá fazendo, sei lá, 4 graus Celsius, 5 graus Celsius. Então, ali dentro não tem temperatura suficiente para congelar a água, certo? E por isso se torna necessário uma geladeira dentro do iglu para congelar a água, né? Então vamos lá. A temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água, gabarito da nossa letra A, né? É justamente isso que eu estou elaborando essa aula inteira, do porquê que o gelo é um excelente isolante térmico, do porquê que a temperatura aqui dentro do iglu ela vai ser maior do que a temperatura lá fora, certo? Enfim, é isso.
Beleza. B. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança. No processo de. Calma aí. Dificulta o processo de mudança de fase de água. Cara, nada a ver, porque a umidade ela não interfere nada. Não tem nada que ver com a mudança na fase da água, senão a temperatura, né? Claro, você pode argumentar. A, a água tem um alto calor específico, né? E, portanto, cara, mas assim, a gente está lidando com um iglu, que é água, estado sólido, né? Enfim, nada a ver. C. O ar desse iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. Cara, o ar pode até ser um isolante térmico, mas ele não impede que congele a água. Porque, por exemplo, dentro do freezer ali também tem ar. E nem por isso deixa de congelar, certo? Aqui, lado de fora, né, vamos dizer, também tem ar, nem por isso deixa de descongelar. Então, a AC não tem nada que ver com essa questão. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Cara, nada a ver, né? Porque a corrente de convecção nada mais é que aquilo de que o ar quente sobe, o ar frio desce, portanto. Mas olha só, a temperatura uniforme impede a corrente de convecção. Também não tem nada a ver é, com isso que a gente analisou aqui, né? Então, nada a ver, cara, nada a ver. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água, nada a ver. Então, nos dá o gabarito da nossa letra A mesmo. Espero que você tenha gostado. Eu quis fazer uma explicação bem didática. Provavelmente é, deve ser uma das maiores explicações que você vai encontrar aqui no YouTube, mas é porque eu quero ser bem rigoroso, relembrar bem essa questão toda da termologia, trazer um pouco também para conteúdo da química, falar um pouco de Celsius Fahrenheit, como que eles falaram, densidade, a questão aborda até um pouco da biologia, né, da fauna, das pontes de hidrogênio, enfim. Espero que você tenha gostado e até a próxima.